Ser uma pessoa bagunceira é um problema? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair? Uma pergunta bem cotidiana, assim, essa é aquelas típicas perguntas de escritório, assim, aquela que vira e mexe aparece como assunto quebra-gelo, assim, de pessoas que fazem muita bagunça ou estão muito arrumadas, tem um primor pela organização, se isso é um problema de verdade ou não. Mas tem um disclaimer aqui. Esse episódio, assim, não vai tratar de nenhum distúrbio ligado a transtorno obsessivo-compulsivo, nem nada disso, tá? A gente vai falar das coisas cotidianas, padrões, pra esmagadora maioria das pessoas. Tá certo, então, Altair. A primeira mensagem veio do Daniel Botezelli, que é estudante de Engenharia Mecânica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Altair. Aí, sua terra. É isso aí, pois é. E ele diz o seguinte: olá, Narumestres. Narumestres, Altair, essa é a primeira vez, hein, que a gente é chamado de Narumestre. Pois é. E ele continua: apenas me apresentando, sou viciado, muito viciado em Naruhodo. Já deixo aqui os meus elogios ao melhor podcast de todos os tempos. Olha só, Altair. Obrigado. Obrigado pelo elogio aí, viu, Daniel? Bom, estava navegando pela caótica e brilhante internet e me deparei com este vídeo. E aí ele aponta um vídeo, Altair, do Facebook, um vídeo que já foi retirado do ar, inclusive. Mas ele descreve aqui. Ele diz assim, nele, há um militar que começa a sua aula com a seguinte frase: se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Então eu logo filosofei que nos dias que arrumo a minha cama, sou muito mais produtivo, eficiente e focado em minhas tarefas. Fica aqui a minha dúvida, fazer tarefas menores nos leva a um efeito cascata? Tem a pergunta também da Amanda Nunes Santos, que é de São Paulo capital e trabalha na área administrativa de uma empresa de logística, Altair. E ela diz o seguinte: obrigada por tornar meus dias menos repetitivos e me fazer sentir inteligente com o Naruhodo. Eu trabalho boa parte do tempo em uma mesa e com o tempo ela vai ficando bagunçada. De tempos em tempos eu arrumo, a cada 6 meses mais ou menos, mas ela vai ficando bagunçada de novo, cheia de papéis, livros e outras coisas. Tem pessoas que têm mesas piores que a minha, e outras são super organizadas sempre. Daí me veio a pergunta, ser meio bagunçada como eu sou é um problema? Se sim, é
possível melhorar? Altair, olha aí. Pessoas bagunceiras, Altair. Não, assim, a bagunça de uma pessoa diz muito sobre quem ela é ou não, Altair? Um pouquinho sim. Ok, você... É que na verdade a sua rotina atual de trabalho ela é bem dinâmica, assim. Eu não sei se você passa tanto tempo numa mesa, assim, mas tenta lembrar, sei lá, 10 anos atrás, quando você tava full agência. Você tinha uma sala e tinha uma mesa, certo? Uhum, sim. Como que era a sua mesa? Era bem arrumadinho. Era ajeitadinho? Quando eu era funcionário, né? Tinha uma mesa, cheguei a ter uma sala, né? E ela se mantinha bem organizadinha, assim. Tá? Depois que eu virei empresário, vamos dizer assim, né? Depois que eu comecei a trabalhar por conta própria e com muitas coisas ao mesmo tempo, a maior parte do tempo a mesa tá uma bagunça, viu, Antônio? E a partir de que ponto pra você é bagunça? Numa mesa? Quando eu quero achar uma coisa e não encontro. Quando você demora pra achar alguma coisa. Exatamente. Então, assim, eu pessoalmente, assim, a minha mesa ela é cheia de coisas, né? Mas eu tenho uma bagunça. Eu tenho um limite de bagunça, assim. E de tempos em tempos eu vou arrumando. Eu sou meio parecido com a nossa ouvinte Amanda, assim, né? De 6 em 6 meses, é isso? Às vezes menos. Mas assim, vai acumulando papel, vai acumulando coisas mesmo. E aí chega uma hora e fala, vou arrumar. Aí você arruma, aí dá aquele bem-estar por meia hora, depois começa de novo o processo, e enfim. Então tem esses ciclos, né? Mas em geral, dá um bem-estar. Dá um bem-estar quando a gente arruma, Sim. Não, isso acho que tem a ver com 6 meses por causa do semestre, né? Tem o semestre, tem as aulas e tal, acaba o semestre, dá uma arrumada e depois vai de novo, né? Tem essas coisas cíclicas. Isso é bem comum. O mais comum é isso, você faz ciclos de bagunça, né? Principalmente quando você trabalha muito tempo no mesmo lugar, numa sala, numa mesa, alguma coisa do tipo. Eu nunca tive uma sala, né, na universidade nem nada, mas eu sempre trabalhei numa mesa, assim, então sempre teve esse acúmulo de bagunça. E aí, relacionado com o nosso outro ouvinte, você arruma a sua cama? Você tem esse hábito de arrumar a cama, assim? Arrumar a cama é arrumar direitinho, não é só jogar o cobertor assim por cima. Eu não tinha, sabia? Quer dizer, na verdade eu tive fases. Quando eu era criança, a minha mãe fazia eu arrumar a cama, né? Então eu me habituei a fazer isso até a adolescência. O que aconteceu com a adolescência? Eu comecei a estudar bem longe. Né, e acordar bem cedo e chegar bem tarde, né? Tipo, eu chegava, sei lá, perto da meia-noite e às 6 da manhã eu já estava de pé no trem. Então aí eu perdi esse hábito. Agora, com a minha companheira, a Fernanda, eu voltei a ter esse hábito porque ela tem esse hábito. De arrumar. E às vezes eu não arrumo, ela vai lá e arruma. Entendi. Então, o comentário, né, que o nosso primeiro ouvinte trouxe, né? Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. É uma generalização, mas tem um pouquinho de sentido. Faz um pouquinho de sentido, sim. Né? Então, a organização ela é importante para atenção, para memória, para resolver tarefas, para tomada de decisão. Isso ajuda bastante. É o correlato do se você quer revolucionar o mundo, comece fazendo a sua parte das tarefas domésticas ao invés de deixar sua mãe arrumar a casa sozinha, né? É por aí. Você quer melhorar o estado de direitos, reduzir a desigualdade? Lava os seus pratos, sabe? Começa assim, não precisa de lave diarista. Lave suas cuecas, né? Não precisa de mãe, diarista, nada, né? Lave você mesmo. É um pouco por aí, mas assim, relacionando com a bagunça especificamente, as pessoas têm uma perspectiva de que tudo tem que ser muito organizado sempre. Né? Certo. Que assim, mesmo quem não consegue ser organizado, mesmo quem é bagunceiro, acha que ela mesma seria mais eficiente se ela fosse organizada. Então assim, quem é organizado, ótimo. Quem não é organizado, não consegue ser organizado e acha, e se fosse, veria como uma qualidade. A ideia que aí é bem interessante dos trabalhos, né, é que não é bem assim. Né? Você ser muito bagunçado, e aí até para quem entra em contato assim com o podcast, o Naruhodô, e vê as capas dos episódios, né? A capa desse episódio especificamente é de uma pessoa famosa bagunceira, que é o Jean Piaget. Aquela é a sala do Piaget. Grande Piaget, grande bagunceiro. Muito. Ele é enterrado na bagunça dele, né? Então, estilo do cara, né? Não precisa ser assim. Aí tem essas expectativas que as pessoas têm. Não, ele é bagunceiro porque na verdade é muito criativo.
Sabe? Aquela coisa da zona criativa, né? Isso. Ou as pessoas que falam assim, eu tenho a minha bagunça, mas só eu entendo a organização. É que você, como não entende a organização, pra você é bagunça, mas pra mim é organizado, sabe? Todas essas lógicas, assim. Então, a primeira coisa pra gente começar a desmistificar, assim, tirar um pouco do peso disso, é que ser um pouquinho bagunceiro é bom. Tem um lado positivo. O interessante é ver como isso foi estudado na literatura. Tem artigos muito interessantes, assim. Tem um que é de 2003, que é o seguinte, eles queriam testar exatamente essa hipótese. Será que pessoas organizadas são mais eficientes e pessoas bagunceiras são mais criativas? Sabe essa ideia? Tipo, bem estereótipo mesmo, né? Aplicado ao trabalho, tá? Aplicado ao trabalho em escritório, coisa do tipo. Certo. Então eles pegaram 48 pessoas e fizeram 2 salas, né? Uma estava bagunçada, tinha uma mesa bagunçada e a outra não. E aí a pessoa tinha que trabalhar, era o escritório delas mesmo. Então ela tinha que fazer o trabalho normal dela do dia, só que a sala dela, uma foi intencionalmente arrumada e para outro grupo foi intencionalmente bagunçada. Então a pessoa ficou o dia inteiro ali, 8 horas, trabalhando com as coisas dela, naquela sala. Quem tava na bagunça não podia arrumar e quem tava arrumado não podia bagunçar. Certo. Tá? Mas tinha lá uma liberdade pra você fazer. Aí, veja como foi curioso esse experimento. Então você trabalhava, então você era exposto a um ambiente. No final do dia, era um experimento mesmo. Eles te davam uma bola de tênis. Desculpa, é uma bola de ping-pong. Eles davam uma bola de ping-pong. No final do dia, né? Eles davam uma bola de ping-pong pra pessoa e falava: diga pra mim usos possíveis que você teria com essa bola. E não precisa ser coisas factíveis. Tá. Você pode viajar na maionese. Mas a ideia é você escrever e bolar o maior número de ideias possíveis para ser feitas com uma bola de ping-pong. Tá bom. Então, por exemplo, eu posso pegar a bola de ping-pong, cortar no meio, transformar numa nave espacial que um ET vai usar para ir para Marte. Sabe alguma coisa assim? Nariz de palhaço, né? Isso, você pode fazer qualquer coisa. Mas a ideia a questão é você ter muitas ideias a partir da bolinha de ping-pong. Beleza, né? Aí eles foram comparar os grupos, né? O grupo arrumado e o grupo bagunçado. Aí quando eles foram comparar, o número de ideias não era diferente. O número médio de ideias era parecido, né? Sim. Só que aí eles pegaram essas ideias e fizeram um grupo de avaliadores neutros, assim, que não sabiam quem tava na bagunça ou não. E aí esse grupo tinha que olhar essas ideias e dar uma nota de criatividade. E aí a média do grau percebido de criatividade das ideias das pessoas que estavam na bagunça era maior. Entende? Então, assim, o número de ideias não alterava, mas alterava a percepção de criatividade das ideias geradas quando você estava na bagunça. Tá? Então, assim, esse é um dado, ele foi reproduzido depois, assim, é interessante. O desenho da pesquisa é bem interessante, assim, é bem curioso. E aí a justificativa que os autores dão no artigo é que, assim, isso é bem interessante, que quando as coisas estão organizadas, então imagina uma sala bem arrumada, sabe? Padrão, assim, bem arrumadinha. Você vai tentar fazer um esforço para não desarrumar, sabe? Então, a partir do momento que você começa a desarrumar, aí você desarruma mesmo, né? Certo. O negócio é o começo. Então imagina, tudo bem arrumadinho assim, você vai tentar não bagunçar. Só que aí o que acontece quando você faz isso? Você vai ficar prestando atenção em não bagunçar. E aí isso te distrai. Por exemplo, ocupa um espaço cognitivo que você poderia ter para ter ideias. E aí eles colocam nesse artigo, né, que as pessoas que estão num ambiente muito, muito arrumadinho, elas têm uma tendência maior a terem um pensamento mais tradicional. Tradicional não no sentido de costumes, né, mas tradicional no sentido do que é esperado, sabe? Sim, sim. Porque ela não quer bagunçar. Quando você já tá num ambiente meio bagunçado, então meio que tudo bem, então você tem mais carga cognitiva, atencional, para dedicar para outras coisas. Sua mente fica um pouco mais livre, né? Claro, de novo, claro que se a bagunça for muito grande, fica impraticável, aí não é assim também. Então, esse trabalho vem como por exemplo, para mostrar que um pouco de bagunça é ok, você não precisa ser uma máquina, um autômato, é importante. Aí tem um outro trabalho também, em 2018, é muito interessante também, em escritórios, em que eles tinham lá 2 tipos de pessoa, tá? Eles caracterizaram 2 tipos de funcionário, que eram os filers, de file, né, de arquivos, né? Sim. Os filers e os pilers, de pilha, de pile, sim, né? Tá. Então os que vão fazendo pilha de coisas e os que vão guardando os arquivos. Coisas. Fica, né? Então assim, por exemplo, você tá na sua sala e você recebeu uma carta ou recebeu um papel. Aí o que você faz?
Tipo, o filer, ele vai abrir a gaveta, vai ver que pasta que tem que pôr o papel na hora. Ele não vai deixar pra depois. Ele arruma ali na hora e já deixa arrumadinho. O piler não, ele coloca ali, né? E aí o bagulho vai crescendo, tipo, o monstro, né? É essa a ideia. E aí a ideia era estudar. Esse artigo fala das diferenças, dos padrões, assim, dos filers e dos pilers, né? Sim. E aí é muito interessante, porque é meio contraditório, assim, os resultados. Assim, pensando, né? O cara que organiza os documentos todos é mais organizado, vai trabalhar melhor, sabe onde estão as coisas, é óbvio. O piler não, é a treva, né? Aquela bagunça, zona, né? Tá bom. Só que quando eles foram fazer um experimento para comparar as competências dos dois grupos, para algumas coisas dá invertido. Então, por exemplo, o filer, né? Ele é mais acumulador do que o piler. Olha só. O arquivador é mais acumulador do que o que faz as pilhas. E aí por quê? Porque como você pega o arquivo e organiza e já guarda, você faz esse esforço no começo. Você faz esse esforço no começo para guardar. Quando você precisa de alguma coisa, você vai lá, sabe onde tá e procura. O problema não é isso. O problema é quando você não precisa de alguma coisa. Você verdade, já tá guardado, né? Isso, logo você nunca joga fora. É verdade. Porque você vai ter um esforço de desorganização para poder jogar fora. E você não quer fazer esse esforço de reolhar os arquivos exatamente por isso que você organizou eles. E aí você fica preso, né? Você fica preso. É verdade. É porque tem também, né, Altair, o piler-filer, né? Que é aquela pessoa que entocha as coisas dentro da gaveta, que é pra não ver a bagunça. Isso, exato. Que esconde a assombração no lugar. Tem isso também, né? Tem isso também. Esse é um caso intermediário, né? Mas eu sou um pouco desse, eu sou um pouco disso, assim. A gaveta é sempre bagunçada, assim. Eu sou um pouco. Eu também. Olha, eu tenho um pouquinho dos três, viu? Isso, essa é a ideia do episódio. Todo mundo tem um pouco. A ideia é você parar de ter essas metas, sabe? E meio que ver que tem vantagens e desvantagens de cada um. Então, você ser organizado demais, no sentido dos arquivos, é bom, né, por um lado, mas é ruim porque depois você não joga fora as coisas. Porque você não quer ter trabalho de procurar o que é inútil, porque já tá guardado. Eu li, inclusive, esses dias, né, Altair, que a Marie Kondo, que é aquela japonesa que ficou famosa por ser uma organizadora de coisas e tal, né? Recentemente ela desencanou. Ela relaxou, porque agora ela tá com, sei lá, 2 ou 3 filhos, e aí ela falou, gente, com 2 ou 3 crianças em casa, eu já me conformei que não dá pra deixar nada arrumado por muito tempo, né? A realidade se impõe, né? E isso é importante. Eu não via muitas coisas dela, eu achava ela meio cringe, assim. Cringe nesse sentido de... tipo, cringe total, assim. Muito, cringe muito. Total. Eu só assisti o trailer, pra ser sincero, assim, mas também achava meio assustador. Então... Então, a gente viu a vantagem e a desvantagem de ser filer. Aí o piler, né, que é o acumulador visível, né, ele vê as pilhas. Aí chega uma hora que fica impraticável, ele tem que arrumar. Então ele joga mais fora as coisas. Se ele não jogar fora, aí é uma questão de acumulação, aí é um outro problema, né? Aí cai numa questão mais grave, assim. Então, pensando na coisa de todo dia mesmo. Então, de tempos em tempos, o piler, ele acaba ele vai fazer a limpeza. E aí ele acaba fazendo uma gestão melhor das coisas. E que assim, é interessante, porque a discussão sobre isso vem dos anos 80, 90. Mais recentemente, a gente, de fato, nas mesas agora, a gente tem menos coisas, né? Se você pega uma mesa, sei lá, dos anos 80, tinha máquina de escrever, tinha papel, tinha um monte de coisa, formulário. Era muito papel, né? Era muito papel. Então era papel pra anotar, papel pra ler, papel pra acumular, né? Isso. Não tinha computador direito, o computador tinha pouco recurso e tal, né? Agora hoje a gente faz isso com o desktop do nosso computador, né? Exatamente. E aí o que começou a surgir a partir de 2015 pra frente, essas mesmas pesquisas de organização os autores tentam replicar no computador. E o que é no computador? É a organização dos seus arquivos no computador. Aí o que acontece? Tem aquelas pessoas que tem a tela do computador que parece a batalha naval, assim, um negócio, né? Zilhões de arquivos, tudo lá perdido, 20 mil arquivos. Aí o que por exemplo, o que seria a versão Piler, né? A versão Piler é o seu desktop cheio de coisa, aí acabou o semestre, aí você abre uma pasta, joga tudo lá dentro e esquece. É a gaveta. Exatamente, né? E o Piler, que é o que eu sou, né? Que você vai jogando
todos os dias numa pasta para que não fique no desktop. Isso, você joga aos pouquinhos só, né? Essa é a diferença, né? Então, eu jogo de tempos escondida, é a bagunça escondida. Eu jogo de tempos em tempos, assim, né? Sei, vai enchendo. E é certinho, minha tela dá o tempo do semestre. Quando acaba o semestre agora, abre lá, joga tudo lá. Aí é horrível para achar algum arquivo depois. Sim. Né? É horrível. Inclusive, tem aplicativos nesse sentido que fazem muito sucesso. Inclusive, foi uma solução muito... Assim, as pessoas ficam pensando no Windows, né? No sistema operacional, tal, no Windows. Aquele é muito padrão, assim, muito, né, todo mundo usa, então não parece que não tem inovação e tal. Mas o Windows, por exemplo, é uma das coisas revolucionárias que fizeram as pessoas mudarem do Windows XP, que até hoje tem muita gente que usa o Windows XP, né? Uma das coisas revolucionárias que fizeram as pessoas atualizarem o Windows é que quando você abre uma tela, por exemplo, do Windows Explorer, dentro da janela tem um lugar para busca. Você pode buscar dentro da janela. Né? Nas versões anteriores, no Windows XP não tinha, nas versões anteriores não tinha. Não tinha isso? Não tinha, você tinha que procurar de uma forma geral, não tinha dentro de cada pasta, sabe? Você poder procurar coisas. Certo. E aí, isso fez a aderência das pessoas ao Windows, né? E a mudança de sistema operacional aumentar muito. Então essas soluções de busca, porque as pessoas são bagunçadas, sim, né, atraem muita atenção das pessoas para novos produtos. Você não precisa ficar muitas vezes, você não precisa ficar pensando muito no design. A facilidade a usabilidade está aí. Tipo, eu sou uma pessoa meio bagunceira, então se você me ajudar com um jeito de achar mais fácil as coisas, nossa, minha aderência ao produto ou ao serviço melhora muito. Então, olha, tá aí, ó, eu tenho que te dizer, eu sou usuário Mac, e isso já tem no Mac faz tempo. Então. Então talvez essa seja uma das coisas que quando eu vou para um PC eu sentia falta. Eu nunca fui usuário de Mac, eu tenho dó do meu dinheiro para comprar coisa do Mac. Eu gosto do Linux, ou do Windows, né? Melhor ainda um Mac com Linux. Não, fica muito lento, mas enfim. Muito caro, não dá. Eu não tenho coragem de gastar o dinheiro com isso. Mas, enfim. Caro é uma coisa relativa, Altair, entendeu? Você como publicitário sabe isso muito o computador dura, meu, aí... então. Tá aí a publicidade que não deixa mentir, né? Mas enfim. Então, assim, de novo, essa mesma questão que a gente tinha nos artigos com as mesas e tal, agora a gente tem com o computador. É a mesma ideia. E é um problema. Tem um artigo que mostra, tipo, problemas de rendimento de empresa, dá prejuízo. As pessoas não saberem organizar os arquivos delas direito. Dá prejuízo mesmo. Porque você gasta tempo procurando coisas. Né? Claro. E aí, assim, um movimento é de culpabilizar o indivíduo. Então, você que não é organizado. Né? Sim. Mas às vezes não, ser um pouco bagunçado é bom. Né? Tem um negócio. Então, o sistema pode trabalhar também para ser mais eficaz no sentido de você encontrar as coisas. Né? Ou dele entender a sua bagunça de um certo jeito. Né? Tem muita gente pensando nisso, né? Do ponto de vista do UX, assim, de usabilidade. Não é só pensar na cor, na forma, mas também pensar em como você acessa a informação, como é que a informação aparece, esse tipo de coisa. É uma coisa muito, muito interessante, assim, desses trabalhos, né? E então a gente viu que o Filer, ele organiza melhor as coisas, mas não joga nada fora, né? E o Pyler, ele vai acumulando as coisas, então a bagunça aparece, mas de tempos em tempos ele joga as coisas fora. Então tem vantagens e desvantagens. E aí, assim, aqui a gente está falando de coisas do indivíduo, né? Coisas ligadas à sua gestão pessoal de tarefas, de coisas, né? De objetos e tal, né? Isso é a questão individual. Mas, por exemplo, pensa numa cidade. Imagina uma cidade que é arrumadinha, tá? As ruas são limpas, prédios são limpos, sabe? Tá tudo, a rua, as coisas são arrumadas, né? E imagina um bairro que é meio esquisito, ele é meio sujo, tem janela quebrada. Isso gera sensos de percepção diferentes, né? Então, assim, tudo bem, pensando no nível individual, você pode ser um pouco bagunceiro, mas você acha que faz sentido existirem, por exemplo, cidades bagunçadas? Tipo, o que se aplica no indivíduo? Você ser um pouco bagunceiro e guardar as coisas na sua gaveta, tudo bem. Mas se você pegar todos os indivíduos fazerem isso e generalizar para um coletivo, será que dá ruim? Ou no coletivo tem que ser organizado? Olha, rapaz, eu chutaria que existe uma relação entre o individual e o coletivo, assim, né? Porque, por exemplo, quando eu visitei pessoalmente o Japão, assim, né? Onde eu vi que era uma questão geográfica, assim, né? As pessoas têm pouco espaço, então elas
têm que ser mais organizadas para que a coisa... Uma questão de sobrevivência, assim. Para que o negócio funcione. Isso. Exato. Né? Então, tem uma questão Embora eu conheça algumas casas de japoneses bem bagunçadas, assim. Ou com muitas coisas, né? Tem muitas exato. coisas. Tem muitas coisas, mas não necessariamente bagunçada. Então tem uma questão do uso do espaço, mas essa área, isso é um tema da sociologia, muito interessante. É uma teoria, essa teoria, assim, de novo, ela é meio dialética, assim, ela é legal, quando você ouve ela à primeira vista ela é legal, mas ela pode levar a coisas bem regressivas também. Sim. É uma teoria que surgiu nos anos 60, inicialmente, com o Philip Zimbardo. O Zimbardo foi aquele que desenhou lá o experimento da prisão de Stanford, né? Sim. Que a gente fez um episódio sobre, que é o Naruhodo 137, né? Se o experimento da prisão de Stanford é uma fraude. O Zimbardo, assim, ele lançou uma ideia sobre esse efeito da ordem, né? De deixar tudo organizado no coletivo, né? Que é importante ter esse senso de ordem, mas ele não foi muito atrás disso, né? Aí, em 82, dois pesquisadores, que é o Wilson e o Kelling, pegaram essa ideia. O Philip Zimbardo vem da psicologia, né? Esses dois pesquisadores pegaram essas ideias, esse esboço de ideia do Zimbardo e fizeram uma teoria mesmo testável. E testaram e viram que dá diferença, que é chamado teoria da janela quebrada. Você já ouviu isso? Sim, já ouvi. O Broken Windows Theory, né? Sim. Que é meio um pensamento aplicado, por exemplo, no metrô de São Paulo, né? Isso, em vários lugares. Tem muita gente que usa para administração, organização, enfim. Sim. Surgiu em 82, é uma teoria da sociologia, e a teoria da janela quebrada, basicamente, ela diz o seguinte, que quando você passa por um lugar e tem um prédio, tem uma janela quebrada, isso gera, né, aumento de criminalidade. Quando você tá num lugar, assim, geral, né, quando você vê um lugar que tem janelas quebradas, tem mais crimes. Aí o que eles começaram a fazer? Pegaram os dados, né? Viram o local que tinha lá menos cuidado, mais problema, o lugar mais sujo, e fazia a correlação com crimes, né? E dava correlação. Só que essa correlação pura, ela é muito pobre, né? Claro. Porque você tem que controlar os resultados para várias coisas. Renda, por exemplo, né? Renda, idade das pessoas que moram ali, enfim, né? Sim. E aí, fazendo os controles, você via que diminuiu o efeito, mas continuava. Né? Então, assim, mesmo controlando para renda, então, por exemplo, você pega cidades ricas que são bagunçadas, tem mais crimes do que cidades organizadas também ricas. Certo. Tá? Só que a diferença é pequena, né? Aí eles foram justificar isso por quê, né? Então, a ideia tem a ver com senso de civilidade. Então, assim, se eu passo num lugar, tem uma janela quebrada, isso gera em mim a informação, indivíduo, de que ninguém cuida. Né? E se ninguém cuida, eu posso também fazer alguma coisa. Certo. Sabe? Então dá esse movimento de manada, sabe? Então eu vejo um lugar depredado, eu tenho uma sensação de que aquele lugar não é cuidado, de que ninguém cuida, então caso tenha oportunidade eu vou fazer alguma coisa. Então basicamente essa ideia do Zimbardo que vem lá da prisão de Stanford, né? É meio que colocado dentro da ideia sociológica, né? Assim, vendo à primeira vista, isso tem a ver com um comentário do nosso primeiro ouvinte, o Daniel, né, falando lá da cama dele, né, de arrumar a cama. Então, por exemplo, você olha a cama bagunçada, né, você olha a sua cama bagunçada, isso é um sinal de que não existe cuidado, que você não cuida das coisas, que você não se importa. Sim. Né? E aí, você continua vilipendiando aquele lugar ou outras pessoas também. Entende? Então, essa mesma lógica da casa, né? Então, se você não arruma sua cama, isso quer dizer que você não valoriza aquilo. Essa mesma discussão, só que colocada no ambiente coletivo. Essa discussão colocada no ambiente individual não faz muito sentido, porque, como você colocou, tem pessoas que dormem muito pouco. A galera dorme tão pouco que nem dá tempo de bagunçar a cama, então não tem por que arrumar o que não bagunçou. Do ponto de vista individual, tem isso. Então você não pode pegar a explicação social e colocar para todos os indivíduos. Tem razões diferentes pelas quais as pessoas não arrumam a cama. Por exemplo, tá? Tem gente que é bagunçada mesmo, tem gente que não tá ligando pra ela mesma ou pra onde ela tá, não se importa, e tem gente que não consegue, tem gente que não gosta, e é diferente. Mas quando você olha no coletivo, né, essa informação de que você vê um lugar depredado dá a sensação de que ele não é cuidado, logo aumenta a permissividade a crimes, faz sentido. Sim. Pra quem não é de São Paulo, né, ou não conhece o metrô de São Paulo, né, é um dos locais públicos
mais limpos da cidade, assim. Exato, né? mais organizados. Seja em qual linha for, em que região da cidade for, né? Existe um conceito de manter as estações e plataformas sempre limpas para desincentivar um comportamento porco, né? Isso, exatamente, porque ele acontece em cadeia, né? Então, assim, se quebrou alguma coisa, já é arrumado, logo Sim. depois. Para mostrar que existe um monitoramento, existe um cuidado e, ao mesmo tempo, existe uma vigilância. Verdade. Então, tudo isso está junto. Então, essa teoria, essa ideia, né, da teoria da janela quebrada, ganhou muita força nos anos 80. Muita força. E aí, principalmente em Nova York, né, tipo, onde ela floresceu, assim, foi em Nova York. Nos anos 90, por conta disso, na época dos anos 90, um governador lá de Nova York, ele usou essa teoria como justificativa. Quem é mais novo não lembra, mas você vai lembrar com certeza aqui. Sim, que teve um plano um plano da polícia de Nova York chamado Tolerância Zero. Isso, se não me engano, foi na época do Giuliani, não foi? Isso, exatamente, foi nessa época. Foi ele que bancou isso, e ele justificou isso com base nessa teoria. Sim. Né? Que foi um regime, uma época extremamente repressiva e violenta da polícia de Nova York. Né? Verdade. Sob justificativa dessa, que, de novo, faz sentido. Né? Mas pode ser extrapolado para repressão, né? Exatamente. Então, isso é muito interessante. Eu gosto de estudar essas questões, as teorias sociológicas, porque, de fato, faz sentido mesmo, por um lado, mas tem um aspecto regressivo e negativo por outro. Isso tem que ser discutido, né? Então, por exemplo, como que você mudaria essa questão? Então, assim, tudo bem, eu vou por exemplo, foi o que aconteceu em Nova York e em várias outras cidades, aqui no Brasil também, nos anos 2000, mesmo até hoje, continuou. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram assim, vamos dar uma pena mais grave para crimes que são ligados a janelas quebradas, tipo crimes de vandalismo, depredação, pichação, né? Tudo isso teve uma punição muito maior. E teve todo um sistema de cuidado também. Então, sempre que quebrava, trocava. Tipo o metrô mesmo. E, de novo, à primeira vista, a visão disso na opinião pública aumentou muito. Foi muito positiva. Porque estava tudo organizado. E aí dá esse senso de que está tudo sob controle. E é interessante até isso que eu falei. Está tudo sob controle, essa palavra tem dois sentidos, né? Tem um sentido bom e um sentido ruim, né? Então, é dialético, entendeu? Claro, claro. Porque a gentrificação, por exemplo, também, né? Ela dá a ilusão de controle quando, na verdade, você está escondendo a sujeira, né? Excluindo as pessoas. Isso. Então, para muitas pessoas naquela época, nos Estados Unidos, pessoas pobres morando em certas regiões, era uma janela quebrada. Porque dava a percepção de que ninguém estava cuidando delas, sabe? Exato. Então, ao invés de cuidar delas, o que você vai fazer? Tirar elas e botar para outro lugar. Entende como é dialética a coisa? Sim. Né? E volta até na questão do começo, assim, a questão da bagunça mesmo, né? Por que você tão... De novo, estou excluindo casos graves. Você é acumulador, aí é um negócio. Você toque mesmo, é outra coisa, tá? Assim, o cotidiano do dia a dia. Então, a bagunça não necessariamente é um problema. Às vezes é uma vantagem. De novo, dependendo da gestão que você faz dela e o quanto você observa o seu comportamento. Na sociologia, a organização excessiva gera uma normatização. Uma normatização até dos pensamentos das pessoas sobre as coisas. Porque quando está tudo organizado, parece que tudo faz sentido. Então você aceita as coisas melhor. Sim, sistemas repressivos, eles defendem, né, justamente o que está na nossa bandeira, né, que é ordem. Né, assim, isso. Né? Não, ordem é uma coisa de militar mesmo, né? Não, é uma coisa, assim, de novo, tem um lado dialético. A ordem é muito importante para o desenvolvimento infantil, para qualquer pessoa. Sim, né? mas que quando você exagera, né? Isso, então, mas você saber que, por exemplo, uma acepção de ordem é você saber que A acontece antes de B. Né? Então é super importante a noção de ordem para ter previsibilidade, direcionalidade, causalidade, é fundamental. Tem que ter uma organização. Então, assim, essa teoria... Muita gente critica a teoria da janela quebrada e tal, mas é uma crítica meio unilateral. A afirmação que eles fazem, assim, de você... O lugar bagunçado gera mais crimes por conta da permissividade que as pessoas percebem, faz sentido. A questão é, o que você faz com essa informação? Esse é o problema. Exatamente. Né? Eu tive, por exemplo, em algumas cidades de Santa Catarina, né, onde o apoio ao candidato da extrema-direita
e até mesmo as forças militares, né, era bastante alto, assim, né, chegava a 80%, 90%, assim. E a cidade era extremamente limpa e organizada, sabe? Agora, era só você entrar um pouquinho na periferia, que aí você via que essa preocupação já não existia. Sabe? As pessoas não se comoviam com aquela população mais pobre que não tinha a possibilidade de ter uma cidade ordenada. Organizada para si, né? Então, agora, você trouxe um ponto importante, que eu vou apresentar até um trabalho que eu mesmo fiz. Foi no meu, inclusive, serve como uma homenagem a duas pessoas que eu admiro muito, assim, como pesquisadores e tal, dessa área de humanas, né? Que é o professor Sérgio Adorno, foi diretor da FEFELESH, da USP, uma pessoa genial, eu admiro muito, assim, tive a honra de trabalhar com ele por alguns anos no NEV, né, no Núcleo de Estudos sobre Violência, e o Marcelo Neri também, que a gente analisava dados juntos, sociólogo fantástico também, a gente trocava muita ideia, troca ainda, né, e o filhote, né, desses 3 anos e pouco que eu passei lá no NEV trabalhando, foi um artigo que a gente produziu, onde a gente pegou São Paulo, né, a grande São Paulo tem cerca de 18 mil setores censitários. Setor censitário é uma área de terra onde você tem mais ou menos 200 domicílios. Tá? Então, em alguns lugares é uma área grande, em outros lugares é um prédio. Depende da densidade. Né? Então, tem prédios que são setores censitários. E aí a ideia é que as pessoas associavam o setor censitário, né, a homogeneidade do setor censitário, à geografia. Então, você tem o setor censitário A e o vizinho dele, o vizinho deve ser muito parecido com ele. Então, se você generaliza essa regra, você vai pensar que os bairros são homogêneos entre si. Então você pega um bairro rico, ele é todo rico, um bairro pobre, ele é todo pobre. Então o jeito de manejo das cidades, mesmo em cidades com crescimento desordenado, como São Paulo, tem que ser setorizado por bairro. Por exemplo, aí tem a ideia da subprefeitura, tudo mais. A ideia do nosso trabalho, o artigo está na descrição, é que a ideia não é essa, não é levar em conta a questão geográfica. Então a gente tem toda uma modelagem estatística para isso e tal, enfim, e a gente pegou dados que vinham alguns dados a gente tinha desde o século XIX, por exemplo, saneamento básico, a gente pegou várias variáveis em períodos de tempo, então são dados longitudinais, foi agregando esses dados e a gente criou um negócio que a gente chama de áreas tipo. A gente teve 7 áreas tipo, a gente podia dividir São Paulo em 7 áreas, e essas áreas não eram geograficamente relacionadas. Então, por exemplo, você podia pegar uma rua, sei lá, em Pinheiros, e comparar essa rua, essa certa rua em Pinheiros, ela era muito mais parecida com uma rua no Tatuapé, que tem 30 quilômetros de distância, do que a rua ao lado, a rua que cruza, né? Por conta dessas características de migração sociodemográficas e tal, né? E isso foi muito interessante, assim, políticas de ação, manejo de força policial e vigilância, se você fizer por área tipo, é muito mais eficaz do que fizer só por bairro. Então, é um artigo que eu tenho muito orgulho, assim, foi bem citado nessa parte de geografia e tal. E a gente fez um experimento que não está nesse artigo, mas é um experimento à parte, que era assim, a gente pegou os alunos, eu também fui, eu fiz umas visitas, a gente visitava setores censitários de cada um desses tipos, né, cada um desses 7 tipos. E aí a gente fazia assim, a gente ia lá no mapa, no meio do setor, né, na rua, olhar, e tirava uma foto para cada um dos 4 lados. Certo. Então olhava para a direita, tirava uma foto, para frente e tal. Aí a gente começava a andar em linha reta. Andava coisa de 1 quilômetro. E depois tirava fotos de novo. Então a gente foi tirando fotos de vários dessas áreas, né? Então teve um grupo de fotos. Aí a gente bagunçou as fotos e deu para pessoas, assim, organiza essas fotos aí por similaridade. Né? Então, as fotos que você acha que são da mesma região, coloca juntas, né? Aí as pessoas organizavam do jeito que elas achavam. A taxa de acerto foi menor que 50%. As pessoas acertavam um pouco, né? E a gente fez uma outra pesquisa que a gente pegava 2 fotos, mostrava para ela e perguntava assim, qual que é a distância que você acha que uma pessoa teve para tirar a primeira foto e a segunda? Então, tirei a primeira foto, eu andei X metros e tirei a segunda. Quanto é X? Tinham fotos muito parecidas. Aí as pessoas achavam, andou 100 metros. Mas, na verdade, a pessoa andou 3 quilômetros para tirar a foto. E, de novo, mostra essa questão da bagunça. A bagunça que é São Paulo, né? Pela falta de crescimento,
pelo crescimento desordenado, altera as percepções das pessoas. As pessoas não têm uma percepção da distância, mas têm uma percepção muito maior da similaridade da estrutura paisagística mesmo, né? E isso condiciona o processo decisório delas. Então, e você acha que isso tem a ver com como se dá o crescimento dessa cidade, é isso? Totalmente. Aliás, ótima. Se o crescimento for mais planejado, não necessariamente isso acontece. Sim, não necessariamente isso acontece. Não tem muitos dados que validem isso, porque essa pesquisa que a gente fez não foi feita em outro lugar ainda. Tá bom. Mas tem um pessoal, África do Sul. Então, a gente fez pesquisas com eles. Eles querem usar a metodologia, falam, não, tá aqui, tá tudo aberto, usa aí. Ia ser muito legal reproduzir isso em outras cidades, assim, é muito interessante. Né? Sim. E a ideia é que tem a ver um pouco com essa coisa da janela quebrada. Né? Você perceber a coisa meio bagunçada, dá uma percepção de falta de cuidado, de falta de estado, e aí você naturaliza muitos discursos. Por outro lado, você perceber muita organização, você também naturaliza o discurso de que tá tudo bem, que tudo faz sentido, que qualquer coisa pode ser feita. Então, a ideia, de novo, é você perceber essa questão da bagunça de um jeito dialético mesmo. Né? Então, por exemplo... Tanto a bagunça quanto a ordem, né? Exato. Né? Então, por exemplo, você perceber a questão da tolerância zero. Tipo, teve uma melhora no curto prazo? Teve, claro. Né? Organizou melhor, enfim. Teve uma melhora na percepção das pessoas. Tanto é que o governador foi reeleito, acho que 2 vezes. Né? Nos anos 90. Foi, sem né? dúvida. Sem dúvida. Mas, então... por exemplo, a população carcerária explodiu. Então. Né? E explodiu de pessoas negras, obviamente, né? Claro. Não, essa é a gaveta, entendeu? Você joga lá na gaveta, né? O Pyler fazendo a limpeza, jogando lá na gaveta. Mas, por exemplo, dá pra fazer alguma coisa? Porque é bom organizar. Se você pensar socialmente, é bom ser organizado, porque mostra que existe coletivismo, e mostra que existe a civilização, mostra que existem os aparelhos públicos. Tem que ser organizado. Você, indivíduo, você pode ser bagunçado. Não muito, mas um pouco. Mas no coletivo tem que ser organizado. Tem que ter um senso de sentido, né, nas coisas. Sim, porque tem que ter essa coisa da coletividade, da comunidade mesmo. Claro. E aí, assim, como que você conseguiria fazer uma possível solução sem cair numa questão repressiva, né? Tem que ter a vigilância, mas não precisa transformar em repressão, né? Uma ideia muito interessante é, por exemplo, aí isso aconteceu nos anos 2000, depois que ele começou a dar esses problemas da polícia, só levou uns 10, 15 anos depois. Eles começaram a pegar coisas que eram vistas como sujas ou bagunçadas da cidade e dar um status de arte. Então, por exemplo, a pichação, né? O grafite. Então, toda a cultura hip hop, quando que ela começou a crescer? Anos 90, em reação a esse movimento da tolerância zero. Já existia muito antes, claro, mas virou mais mainstream, né? Porque aqui no Brasil, né, anos 90 era rock, mas nos Estados Unidos o hip hop tava lá, o rap, tava crescendo muito. Hoje é mainstream. Né? E essa é uma outra saída, de você pegar coisas que são vistas como bagunçadas e feias e mostrar a ordem que existe nelas. Né? E aí você transforma em cultura. Né? Toda cultura, por mais bagunçada que pareça a quem é de fora, tem uma certa organização, senão ela não existe. Né? Então, isso é muito interessante, sabe? Essa discussão. A questão é que, assim, você tem as coisas muito bagunçadas, você para de pensar. Tem as coisas muito arrumadas, você também para de pensar. Né? E as pessoas têm preguiça de pensar, e eu entendo isso. Muitas vezes é mais fácil você... a vida fica muito dura, né, quando você pensa. A vida é dura quando você pensa. É o que minha esposa briga comigo o tempo todo, né? Porque ouça o episódio A Ignorância é uma Bênção, né? Isso, exatamente. Né? Então, a vida é muito dura quando você pensa demais. Mas, na verdade, como o mundo está ficando cada vez mais pacífico, né? Por mais estranho que isso possa parecer, do ponto de vista global, de saúde global, né? O mundo tem ficado mais pacífico, a violência tem ficado cada vez mais internalizada. E para isso a gente tem que pensar mais. Não existe um mundo mais feliz do que o mundo bem organizado, né? O mundo asceta, sabe? O mundo espartano, sabe? Não tem nada mais feliz que isso. O do comercial da margarina. Isso, porque é tudo previsível, tudo fácil. E dá certo, você não precisa pensar, é só fluir, né? Fluir e fruir também, né? Com L e com R, né? Fruição e fluição, né? E não, né? No mundo mais complexo a gente vai ter que pensar, não tem jeito, né? Então, esse é o fechamento, né? O episódio começa bem
bem bocó, né? Assim, mas quando você pega isso e traz para uma questão sociológica, gera, pelo menos para mim, reflexões muito interessantes, assim, desse efeito cascata. A nossa bagunça individual não gera uma cascata pro coletivo. Não, isso não, né? Mas a bagunça coletiva, sim, afeta, nesse caso... O comportamento individual, né? Isso. Exatamente por isso que a teoria da janela quebrada, na psicologia não fez tanto sucesso. O Zimbardo jogou ali e a galera não pegou. Mas na sociologia fez muito. Porque é exatamente isso, é esse efeito de cima para baixo. Exato, virou uma bandeira de criminalistas, né? Sim, de juristas e tudo mais. Até hoje. Sim. Boa parte do movimento, de vários tipos de movimento conservador, assim, se baseia muito na ideia da teoria da janela quebrada, que, de novo, faz sentido. Só que a questão é, o que você faz com esse sentido? Né? Exato, você faz isso para separar grupos, para estabelecer manutenção de estruturas de poder? Essa é a discussão. Para impedir que pessoas periféricas ocupem áreas centrais da cidade, né? Isso. A repressão policial, a gentrificação, tudo isso acaba também se utilizando da desculpa da teoria da janela quebrada, né? Isso, e do senso de ordem, né? Dos benefícios próximos do senso de ordem. Que, de novo, tem benefícios. Não é para ser uma bagunça. A cidade tem que ser arrumada. Vai ter que ser arrumada para todo mundo. E respeitando as idiosincrasias culturais de cada região. Você pode olhar uma certa região, ver tudo lá meio colorido, achar bagunçado. Mas ali tem uma ordem, as coisas funcionam. O Estado está ali, então tá bom. E beleza, é assim que a cultura acontece. Aí você abre espaço para a sua alteridade. Não é verdade? Tá certo. Então espero que tanto a Amanda quanto o Daniel tenham acompanhado, né? A gente tenha respondido. Então, fechando, não tem problema ser bagunceiro, não é um problema. Tenha mitigado qualquer paranoia com o senso de bagunça deles, né? Bagunça não é um problema, nada, desde que seja... de novo, desde que seja funcional, não incorra num problema maior ligado a uma outra causa. Não acabe com a qualidade da vida pessoal e profissional, né? De alguém. De novo, acumulação, toque, é outro episódio, são outras coisas. É o cotidiano mesmo. Mas o interessante é lembrar que esse senso de organização ele tem uma característica muito dialética. Apesar de todo mundo achar que é uma qualidade, eu pessoalmente, eu até mudaria o título do episódio, assim... O título do episódio ele vai sair como saiu, tá? Mas eu pensaria assim, será que ser organizado é uma vantagem? Sim. Né? Tem esses dois... Na verdade, esse episódio tem dois nomes, né? Tem dois lados. Sim, então, ser bagunceiro é um problema? Será que ser organizado é uma vantagem? Essa é a discussão que tem que estar na cabeça de todos nós. Verdade. É isso daí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.